Oi, esse episódio é um episódio especial dentro da série de eventos adversos nos tratamentos com a planta cannabis sativa. Pensamos nesse episódio para trazer alguns exemplos práticos para explicar as diferenças de eventos adversos que ocorrem durante o tratamento com cannabis. Então, vamos supor que o paciente utiliza o produto prescrito pelo médico na dose recomendada e ele apresenta um efeito negativo. Se o paciente utiliza dentro da dose recomendada e ele apresenta esse efeito negativo, isso é uma reação adversa, que pode ter sido causada por uma interação com outro medicamento associado durante o tratamento, certo? Então, é uma reação adversa ao medicamento, ao produto de cannabis, e também pode ser decorrente um efeito adverso negativo decorrente de uma interação medicamentosa. Então, vamos supor, o paciente utiliza aquela dose e ele apresenta uma sonolência excessiva. Isso é uma reação adversa, certo? Então, agora vamos supor que o paciente, ao invés de utilizar a dose recomendada pelo médico, ele usa uma dose muito acima e apresenta um efeito adverso, um efeito negativo, numa dose acima da dose recomendada. Isso é conhecido como uma intoxicação medicamentosa. Então, sim, é um efeito ruim, porém não é considerado uma reação adversa, porque a reação adversa é considerada quando é utilizado na dose recomendada. O paciente não utilizou na dose recomendada, ele utilizou uma dose muito acima, e isso é uma intoxicação, que também é um efeito muito comum observado. Um outro exemplo. O paciente utiliza aquele produto prescrito, orientado pelo médico, na dose recomendada. Não observa nenhum efeito, nem positivo nem negativo. O médico pede para ele aumentar a dose. Ele aumenta, porém não tem efeito. Isso é também um efeito adverso, né? Uma inefetividade terapêutica. É um tipo de efeito adverso, né? Não é uma reação adversa, mas é uma ineficácia terapêutica ou uma inefetividade terapêutica. Isso também é um exemplo de efeito adverso, não necessariamente relacionado ao medicamento, de fato, né? Ao tratamento. Um outro exemplo prático. O paciente utiliza um produto recomendado pelo médico e ele apresenta uma reação negativa, um efeito negativo. Vai se pesquisar se ele usou a dose certa, qual o produto, e aí eles verificam que o produto está com um lote bichado, está com um lote indevido, adulterado. E aí essa reação, esse efeito, é decorrente de um desvio de qualidade daquele produto, certo? Também é um evento, é um efeito adverso, né? O desvio de através de um desvio de qualidade. E aí, dentro desse tema ainda, por exemplo, eu já falei, né, sobre a diferença de um efeito colateral e a gente usa de uma maneira errônea, porque nem todo efeito colateral é negativo, na verdade é um efeito não esperado que pode ser positivo ou negativo. Quando é negativo a gente chama de reação adversa, né? Então vamos supor que o médico prescreve para o paciente tratar a epilepsia, né, um produto à base de cannabis. E a mãe desse paciente relata que o paciente está dormindo melhor. Então, na dose da noite, melhorou a condição do sono. Ele provocou uma sonolência. Esse efeito colateral é uma reação positiva que vai dar para esse paciente, né? Então, é um efeito colateral. Como eu já falei, a gente não vê muito isso mais em literatura e no uso do meio científico, mas ainda está muito sendo falado, né? A gente fala muito sobre isso. Então, o efeito colateral não necessariamente é negativo, é um efeito secundário, hoje a gente fala, né?
Então, é secundário àquela indicação terapêutica, aquele resultado que se espera, mas que é um resultado positivo, certo? Ainda dentro desse tema de intoxicação com o uso de cannabis, tem um estudo longitudinal coorte, que é de acompanhamento de pacientes que utilizavam cannabis, né, com autorização médica no Canadá, e eles queriam avaliar se esses usuários de cannabis tinham um risco aumentado para intoxicação de drogas psicoativas, por exemplo. E eles compararam com a população em geral que não tinha autorização médica para utilizar cannabis, mas que entravam no sistema de saúde daquela região, né? Então eles verificaram que os pacientes que tinham autorização médica para se utilizar cannabis tinham um risco aumentado para intoxicação por drogas psicoativas, né? Por exemplo, eles avaliaram esse risco ajustado para 2,45 a mais de risco de intoxicação para quem tinha autorização médica para cannabis. Porém, esse estudo não controlou qual tipo, qual forma de uso dos produtos de cannabis que esses pacientes utilizavam, nem que tipo de tratamento esses pacientes tinham de fato. Se eles utilizavam outros medicamentos, se eles tinham quais as condições de saúde. Eles só avaliaram quem deu entrada com intoxicação, né, no serviço de saúde e que tinha autorização de usar cannabis. Então é interessante que existe um viés metodológico nesse estudo, né, para que faça um controle de todo o tratamento desse paciente, de toda a condição desse paciente, né. Mas os pesquisadores nesse estudo colocam, né, que os profissionais de saúde devem considerar os fatores de risco existentes como históricos de intoxicação por outras drogas, por drogas ou transtornos mentais, antes de autorizar o uso medicinal de cannabis. Então é interessante que existe um viés metodológico nesse estudo, né, para que faça um controle de todo o tratamento desse paciente, de toda a condição desse paciente, né? Mas os pesquisadores nesse estudo colocam, né, que os profissionais de saúde devem considerar os fatores de risco existentes como históricos de intoxicação por outras drogas, por drogas ou transtornos mentais, antes de autorizar o uso medicinal de cannabis. Lembrando que esse estudo é no Canadá, né, foi feito no Canadá, e aqui no Brasil a gente tem uma condição um pouco diferente, onde a gente tem a classe médica, os dentistas também, né, e hoje os veterinários, né, que conseguem prescrever os produtos à base de cannabis, e que a gente vê que é um país aqui que tem mais acompanhamento desse paciente, né. Então a importância, né, que esse paciente tenha de ser acompanhado durante o tratamento com cannabis, porque assim a gente faz de fato um uso consciente e racional e diminuem as possibilidades de efeitos adversos ou reações adversas ou intoxicações e todos esses efeitos que a gente trouxe nesses episódios. Então, a importância da gente saber qual tipo de produto, qual extrato da planta, qual via utilizada, qual a forma, é muito importante para que a gente consiga mensurar e avaliar tudo que está envolvido naquele tratamento do paciente, né? Então, a procedência do produto, se aquele produto tem uma garantia de qualidade, se a gente sabe exatamente o que tem lá dentro, né? Porque às vezes o paciente está utilizando esse tratamento há um tempo e ele troca de produto, não necessariamente de marca, mas aquele produto não veio igual ao outro produto e o paciente utiliza na dose recomendada, mas tem uma reação adversa. Por quê? Pode ser por um desvio de qualidade, por exemplo, né? Então, são conceitos que a gente precisa prestar atenção durante o tratamento e observar para que a gente consiga controlar de fato esse tratamento e ter um uso consciente e racional da cannabis sativa, né? Saber utilizar dela da melhor forma possível para recuperar a saúde, para restabelecer o nosso sistema endocannabinoide de uma forma racional e consciente e com segurança. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário,
alguma sugestão, pode fazer no canal, que a gente vai responder de uma maneira o mais próxima possível, para que todo mundo entenda, tá bom? Até mais! Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado e sigam a gente no canal.